Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula. Hoje as aulas 35 e 36, na página 48. Nós vamos falar sobre como ler um poema, ok? Olha só, parece ser simples, e é, de fato. Mas tem alguns elementos que nós precisamos prestar atenção, tá? Quando falamos em ler poema, analisar toda a sua estrutura, analisar os recursos linguísticos que o autor utilizou, né? Analisar as figuras, os contextos externos que podem se assimilar ao conteúdo do poema, analisar principalmente o assunto central, o tema central aí abordado no texto. Isso é cobrado nos Enems da vida, nos vestibulares, né? Então hoje nós vamos ver esses momentos que devemos ressaltar aí na leitura de um poema. Antes de mais nada, vamos deixar claro que todo poema é um texto, né? Então todo poema é um texto, né? Com sentido, né? Ele aborda duas situações aí do poema, né? Que é a coesão e a coerência. O que é a coesão? São os conectores, são as palavras, os pronomes que retomam, né, substantivos, os catafóricos, anafóricos. Nós utilizamos de sinônimos, utilizamos de conjunções, né, para juntar, para unir uma ideia à outra. Então isso é muito comum dentro de um poema, né? Conectores, palavras que retomam uma a outra, um sentido a outro, né? E aí, falando em sentido, também é apontado, né? Coerência, não tem como deixar sem, né, a coerência, porque a coerência fala do sentido, do significado do texto, né? Das relações, correlações entre o significado interno e externo do texto. Então nós temos aí a coerência interna e a coerência externa. A coerência interna é o sentido entre os elementos que compõem o texto, e a coerência externa é o sentido com os elementos que contrapõem o texto, correlacionam o texto ao mundo real, né? Então esses dois juntando aí para que nós possamos ter uma leitura de um poema coeso e coerente, ok? E aí, falando de Enem, de poema, tem 4 tipos de questões, de interpretações, né, exigidas aí no Enem, normalmente. Esse tipo de questões nós temos que abordar determinadas leituras, então nós vamos falar de cada uma delas. A primeira é decifrar o sentido do poema. Como assim decifrar o sentido do poema? A formação, como que o autor compôs esse poema, né? Quais elementos construtivos ele utilizou para compor esse poema. Então, nós temos aqui os elementos formativos do texto. Quais são esses elementos formativos? Bom, o poema é um soneto, um exemplo, né? Então, é um soneto. O que é um soneto, né? É um poema que é composto por 2 quartetos e 2 tercetos, com 10 sílabas métricas cada verso, né? Sempre com a penúltima, aquela é a tônica, a mais forte, né? Um exemplo, então, de como decifrar. Então, você tem que saber que tipo de poema, qual é a formação, qual é a estrutura desse poema. O segundo passo, a localização de um trecho figurativo, quer dizer, esse poema te faz lembrar a que figura este texto, né? Qual situação você já viveu, né? Então, figuras, personagens que te remetem ao poema, né? Te remetem ao sentido do texto. Terceiro, análise dos recursos de linguagem, quer dizer, o que ele utilizou para te envolver no poema. Figuras de linguagem, dualidades, sinônimos, antônimos, quais são os elementos, né, que constituem o poema que ele utilizou para envolver aí em minha linguagem. Linguagem formal, informal, né? Quarta, identificação do tema central, quer dizer, eu tenho que saber o que ou qual é o assunto principal que o autor quis abordar, não é? Está aí o assunto, o tema, o principal do texto. E aí eu vou fazer o quê? Uma análise. Vamos fazer assim? Vou utilizar com vocês aqui Luís Vaz de Camões, um dos principais poetas portugueses, só um exemplo, né? Daquele poema famoso: amor é fogo que arde sem se ver, é ferido que dói e não se sente,
é um contentamento descontente, é dor que desatina sem se ver ou sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solidário entre a gente, é nunca contentar-se de contente e é um cuidar que ganha um perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor e ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode a seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor, né? Então o soneto aí trabalha esses 4 elementos. Como que eu posso decifrar esse aí? Amor é fogo que arde sem se ver, famosíssimo, né? Então vamos decifrar aqui o primeiro. O que teria nesse poema? Qual é a formação dele? Soneto, não é isso? 2 quartetos. Ou melhor, coloquei 4 aqui, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Versos o quê? Versos decassílabos, não é isso? Vocês já viram isso em literatura, né? Trazendo uma rima clássica aí, A, B, BA, A, B, BA, C, D, C, D, C, D, né? O esquema de rimas. No 2, qual a localização de um trecho figurativo? Quer dizer, quando nós falamos do amor, nós, seres humanos, amamos, brigamos, amamos novamente, né? Então, nos remete a gente consegue nos imaginar em determinadas situações, ou algum filme que eu tenha assistido, ou algum livro que eu tenha lido, né? Então, ele faz essas semelhanças, né? Essa aproximação em relação ao sentido do texto, né? A análise dos recursos linguísticos, quer dizer, quais recursos linguísticos aí? Eu usei figuras de linguagem, né? A antítese, por exemplo, quando se contrapõe, né? Ideias opostas se contrapondo, se aproximando, na verdade, né? Olha aí, é ferida que dói e não se sente, quer dizer, dói e não se sente. Então nós trabalhamos com antítese, a linguagem é formal, né? Ele traz ambiguidades, duplos sentidos, não é isso? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, quer dizer, vai trazendo aí uma série de ambiguidades para tentar explicar o quê? O amor, né? Então ele utiliza antítese aqui. Identificação do tema central, bom, esse é fácil. Fala sobre um sentimento bem complexo ou muito simples para alguns, que é o quê? O amor, né? Então, nós temos que destrinchar, né? Entender, compreender cada análise feita aí em cima do poema, para que possamos responder as questões com tranquilidade. Então, ler um poema é você conseguir, né? Detalhar, identificar esses elementos. Como ele é formado, né? Ele te remete a que ideia, o que você já viu que tem essa mesma situação figurativa, né? Análise dos recursos linguísticos, o que ele utilizou aí, figura de linguagem, ambiguidade, discurso, o que ele utilizou para te envolver, né? E qual é o tema principal do poema. Espero que vocês tenham gostado e estejam lendo bastante nessa pandemia. Agora nós temos as atividades do Em Classe, da página 48. Não esqueça de anotar aí para a família e complementar para a próxima semana. Já nos vemos na videochamada. Um abraço e até mais. Beijo.